Dona Clarice passou a vida ajudando os outros, mas quando mais precisou, foi deixada no meio do lixo, sozinha, com frio. O que ela segurava nas mãos fez até o lixeiro chorar. A chuva caía fina sobre as ruas de Campo Sereno, um pequeno município cercado por colinas e árvores retorcidas que pareciam cochichar segredos antigos. Era fim de tarde, e o céu tinha aquela cor de ferro velho que antecede o anoitecer. O asfalto brilhava com o reflexo das lâmpadas acesas cedo demais. O som do caminhão de lixo ecoava pelas vielas estreitas, misturando-se ao farfalhar da chuva nos telhados de zinco. Rafael Alves, o lixeiro, trabalhava calado naquela sexta-feira. Era um homem simples, de 38 anos, acostumado com o peso dos sacos e o silêncio das ruas. Enquanto o caminhão seguia devagar, ele pensava no filho pequeno que o esperava em casa e no caldo quente que a esposa prometera preparar. Para ele, aquele era apenas mais um dia comum. Mas às vezes, os dias comuns escondem histórias que mudam a vida da gente. Quando viraram a esquina da rua São Vicente, Rafael percebeu algo estranho. Um vulto, pequeno e imóvel, se destacava entre sacos pretos e caixas encharcadas. A chuva aumentava, o motor do caminhão abafava os sons, mas algo o fez parar. O coração bateu diferente, como se uma voz silenciosa pedisse atenção. "Para um pouco, Valdir", disse ele ao motorista. "Acho que tem alguém ali." Valdir, um homem corpulento de bigode espesso, reduziu a marcha. "Alguém aqui nesse canto? Deve ser gato, Rafael." "Não é gato, não." Rafael pulou do caminhão com as botas respingando lama. A cada passo, a chuva parecia mais pesada. O vento balançava papéis rasgados, sacos plásticos e folhas que grudavam na calçada. Quando ele chegou perto, viu algo que fez o tempo parar. Entre as caixas molhadas, uma senhora idosa estava encolhida, tremendo, vestida com um casaquinho de lã azul claro. O cabelo branco grudava no rosto e os olhos estavam abertos, perdidos entre o medo e o cansaço. Nas mãos enrugadas, ela segurava algo com tanta força que os dedos pareciam colados pelo frio. "Meu Deus, senhora", murmurou Rafael, ajoelhando-se ao lado dela. "A senhora me ouve?" A mulher moveu os lábios, mas a voz saiu fraca, quase um sopro. Eu tô aqui, meu filho. Não precisa se assustar." Rafael tirou o gorro, o coração disparado. "Como é que a senhora veio parar aqui?" Ela apenas balançou a cabeça devagar. A chuva batia em seus ombros frágeis. Rafael olhou em volta. Nenhum abrigo, nenhuma casa com luz acesa, nada que justificasse alguém estar ali. "O nome da senhora qual é?" perguntou com cuidado. "Clarice", respondeu ela com um fio de voz. "Clarice Ramos." A pronúncia soava doce, mas pesada de tempo. Rafael sentiu um nó subir na garganta. "Dona Clarice, a senhora mora por aqui?" "Morava." Ela suspirou. "Mas parece que a casa ficou para trás." Rafael não entendeu de imediato. Pensou que fosse confusão de memória, como acontece com idosos. Tentou ajudá-la a se levantar, mas ela resistiu, segurando firme o que trazia nas mãos. "Cuidado, moço, é tudo que eu tenho." Ele hesitou. Os dedos dela estavam roxos de frio e ainda assim não soltavam aquele pequeno embrulho. Era um pedaço de tecido amarelado, dobrado com cuidado. No meio, um terço antigo e uma fotografia protegida por plástico gasto. A imagem mostrava uma mulher mais jovem, ela mesma, décadas antes, abraçando uma menina de uns 10 anos. O tempo desbotara as cores, mas o sorriso das duas era claro. Abaixo, uma frase escrita a lápis: "Para sempre, eu e você." Rafael sentiu o peito apertar. "É sua filha." Dona Clarice assentiu e uma lágrima se misturou à chuva. Era. O som do caminhão ao fundo pareceu distante. O mundo, naquele instante, cabia no espaço entre aquele rosto cansado e a fotografia desbotada.
Rafael respirou fundo, tentando entender como alguém podia acabar ali, sozinha, em meio ao lixo. A senhora precisa sair desse frio, disse ele. Venha comigo, a gente dá um jeito. Eu não quero incomodar, respondeu ela com doçura. Só queria esperar o dia clarear. Clarear? Ele repetiu sem entender. Às vezes, quando o sol volta, a gente lembra quem é. Essas palavras ficaram pairando no ar como um eco. Rafael ajudou-a a se levantar com cuidado. O corpo de Dona Clarice era leve, quase sem peso. Ela tremia, mas ainda segurava a foto com força, protegendo-a do vento. Quando chegaram ao caminhão, Valdir arregalou os olhos. Pelo amor de Deus, Rafael, onde você achou essa mulher? No lixo, Valdir. No meio do lixo. Valdir olhou de novo, incrédulo. E quem faria uma maldade dessas? Rafael não respondeu. Cobriu Dona Clarice com o casaco dele e a colocou dentro da cabine. O calor do motor a fez suspirar aliviada. Por um instante, o olhar dela se perdeu na janela molhada. Eu sempre gostei da chuva, disse, quase para si mesma. Quando dava aula para as crianças, eu dizia que a chuva é o céu lavando o coração da terra. Rafael sorriu com tristeza. A senhora era professora? Fui, por muitos anos. Ensinei gente a ler, a escrever, a sonhar. Mas hoje o mundo anda apressado demais para lembrar de quem ensinou as primeiras letras. As palavras dela entraram fundo. Rafael olhou para o retrovisor e viu os colegas observando em silêncio. Nenhum deles teve coragem de dizer nada. O caminhão seguiu até o posto de saúde mais próximo. No caminho, Rafael contou mentalmente quantas vezes já havia recolhido histórias perdidas nas calçadas. Sapatos velhos, brinquedos quebrados, fotografias rasgadas, mas nunca imaginou encontrar uma vida inteira deixada ali. Quando chegaram, Dona Clarice estava mais calma. Ainda segurava o pequeno embrulho. A enfermeira correu ao vê-los entrar. Meu Deus, o que aconteceu? Achei ela no lixo, moça. Sozinha, tá com frio e precisa de ajuda. Enquanto a equipe médica a atendia, Rafael ficou esperando no corredor, inquieto. Olhava para o chão molhado, lembrando das palavras dela. Quando o sol volta, a gente lembra quem é. Meia hora depois, a enfermeira saiu da sala. Ela tá fraca, mas vai ficar bem. Disse que não quer dormir sem o terço e a fotografia. Rafael assentiu. É tudo que ela tem. Do lado de fora, a chuva começava a diminuir. O céu, ainda cinzento, deixava escapar um fiapo de luz. Rafael caminhou até a varanda do posto e respirou fundo. Não sabia explicar por quê, mas sentia que aquela mulher tinha cruzado o seu caminho por um motivo maior. De repente, ouviu a voz suave de Dona Clarice vindo do quarto. Moço! Rafael, não é? Ele se aproximou. Sou eu, sim. Você acreditaria se eu dissesse que o lixo fala? Rafael sorriu, sem entender. Como assim? Ele fala com o coração de quem ainda escuta. Às vezes, o que jogam fora não é coisa... é amor esquecido. O silêncio que se seguiu foi mais forte que qualquer palavra. Rafael olhou para ela. Tão frágil e, ao mesmo tempo, tão cheia de uma força antiga. E entendeu que aquela noite não terminaria ali. Do lado de fora, o caminhão de lixo partia novamente, levando consigo o barulho da cidade. Mas dentro daquele quarto simples, algo nascia. Uma história que dali em diante mudaria 2 vidas para sempre. E sem saber, Rafael carregava agora não apenas o peso dos sacos, mas o peso de um destino que começava a ser reescrito. O nome dela era Clarice, Clarice Ramos. 79 anos, de uma vida inteira feita de pequenos gestos e grandes silêncios. Viúva havia mais de uma década, ela morava sozinha numa casinha de tijolos aparentes na Rua das Acácias, bem no coração de Campo Sereno.
Quem passava por ali quase sempre via a porta aberta, o cheiro de café fresco e o som leve de uma rádio antiga tocando músicas de outros tempos. Durante muitos anos, Dona Clarice sustentou a casa com o trabalho de costureira. As mãos, hoje frágeis e manchadas pelo tempo, já foram firmes o bastante para transformar retalhos em vestidos de festa, ternos de formatura e cortinas coloridas que pareciam sorrir junto com ela. Linha e paciência fazem milagre, dizia às vizinhas que vinham pedir um reparo de última hora. Clarice era dessas pessoas que pareciam ter nascido para cuidar. Mesmo quando o dinheiro era curto, ela preparava marmitas e deixava na mureta da frente com um bilhete. Para quem o dia foi difícil. Ninguém sabia ao certo quantas bocas ela ajudava a alimentar, mas todo o bairro sentia quando o cheiro do feijão dela invadia a rua. No quintal, cultivava ervas, flores e memórias. Um pé de manjericão que ela dizia ter plantado no dia do casamento, uma roseira que carregava o nome do marido falecido. Essas flores ainda são dele, costumava brincar. E uma pequena horta que chamava de meu pedacinho de esperança. Mas o tempo, como sempre, foi levando as cores, as vozes e os rostos de quem antes preenchia a casa. A filha, Vanessa, tinha se mudado há anos. No início, ligava toda semana. Depois, os telefonemas ficaram raros. O último havia sido no Natal do ano anterior. Clarice ainda guardava a lembrança como se fosse ontem. O som distante da voz da filha dizendo: "Depois eu passo para te ver, mãe." Mas esse depois nunca chegou. Mesmo assim, ela esperava. Todas as tardes, arrumava a mesa com 2 xícaras, deixava o café pronto e o rádio ligado. "Vai que ela aparece, né?" dizia a vizinha Teresa, tentando disfarçar o olhar molhado. Nos últimos tempos, no entanto, algo mudou. As cortinas da casa, antes sempre abertas, permaneceram fechadas por dias. O portão, que vivia destrancado, agora rangia esquecido. A vizinhança estranhou o silêncio. O carteiro chegou a comentar: "Estranho, faz tempo que não vejo Dona Clarice sentada na varanda." A vizinha Teresa foi a primeira a bater na porta. Chamou 1, 2 vezes. Nenhuma resposta. Achou melhor respeitar. Pensou que talvez a amiga estivesse doente ou apenas cansada. "A Clarice é forte, já aparece de novo", comentou com o marido. Mas os dias viraram semanas e o vazio da casa começou a incomodar. O cachorro de uma das vizinhas, acostumado a ganhar restos de comida da idosa, agora deitava no portão e gemia baixinho. Parecia sentir falta da dona, que sempre o chamava de meu guarda. Dentro da casa, o tempo também havia parado. A máquina de costura permanecia coberta por um pano bordado, a chaleira no fogão ainda guardava o cheiro de café velho, e uma foto emoldurada mostrava Clarice e a filha Vanessa sorrindo na frente da igreja, no dia em que a moça se formou. Era o retrato que ela mais amava e que ficava bem ao lado da janela, onde o sol batia todas as manhãs. A solidão, porém, começou a pesar. Clarice sempre disfarçou bem, mas as noites se tornaram longas demais. Às vezes, sentava-se na beira da cama e ficava olhando a foto. "Você tá bem, filha?" murmurava. A mãe sente tanta saudade. Ela não sabia, mas os vizinhos notavam o abatimento. A costureira sorridente parecia cada vez menor, mais frágil. Mesmo assim, continuava se esforçando para não deixar a tristeza aparecer. Até que, numa tarde chuvosa, um carro parou diante do portão. O som do motor fez Clarice ir até a janela. Reconheceu o modelo. Era o carro de Vanessa. O coração dela disparou. "Ela veio!" pensou, ajeitando o cabelo e limpando as mãos no avental. A filha desceu do carro apressada, sem guarda-chuva, acompanhada do marido, Henrique. Ele era um homem alto, de expressão fria e olhar impaciente. Clarice abriu a porta antes mesmo de eles tocarem a campainha. "Minha menina, que saudade!" disse, estendendo os braços. Vanessa sorriu de leve, mas não abraçou.
Oi, mãe, a gente precisa conversar. Aquela frase gelou o ar da sala. Clarice, sem entender, puxou uma cadeira. Claro, senta, minha filha. Quer um café? Henrique olhou em volta com desdém. Não vai demorar não, dona Clarice. É coisa rápida. Eles se sentaram. Vanessa olhou para a mãe com certo embaraço. Mãe, o apartamento lá na cidade está apertado. O aluguel aumentou. O Henrique está com uns planos novos, entende? A gente estava pensando em vender a casa. Clarice piscou, confusa. Vender? Mas essa casa é nossa. Foi aqui que o seu pai... Henrique interrompeu. Sim, a gente sabe. Mas a senhora pode morar com a gente, ué. Lá é melhor. Tudo mais moderno, mais confortável. Clarice baixou os olhos. Mas eu gosto daqui. Gosto das minhas plantinhas, das minhas costuras. Vanessa respirou fundo. A senhora já está velha, mãe. Precisa de cuidado. Ela quis acreditar que aquilo era preocupação, mas o tom da filha soava distante, quase ensaiado. Ainda assim, Clarice assentiu, tentando conter o medo que subia pelo peito. Tá bem, filha, se é pro meu bem... Nos dias seguintes, começaram a empacotar tudo. As roupas, as lembranças, as colchas que ela mesma costurou. Clarice olhava cada canto da casa e sentia o coração se desfazer aos poucos. É só uma mudança, repetia para si mesma. Logo eu me acostumo. No entanto, algo dentro dela dizia que aquela despedida tinha outro sabor. O olhar do genro, os cochichos entre ele e a filha, o jeito apressado com que assinavam papéis, tudo soava estranho. Na manhã em que foram embora, o céu amanheceu cinzento. Clarice olhou pela última vez para o jardim, passou a mão na roseira e sussurrou. Fica firme, Antônio. Cuida daqui para mim. Antônio era o nome do marido falecido, o amor que ela nunca esqueceu. Durante o trajeto, Clarice tentou iniciar conversa. E o apartamento, filha, é perto do parque que você falou? Vanessa não respondeu. Olhava o celular o tempo todo. Henrique dirigia calado. O silêncio dentro do carro era tão pesado quanto a chuva que caía lá fora. Depois de quase 1 hora de estrada, Clarice percebeu que estavam se afastando do centro. As casas ficaram mais raras, as ruas mais escuras. O coração dela acelerou. Onde a gente está indo? Henrique respondeu sem olhar para trás. Só um instante, dona Clarice. Precisamos resolver uma coisa antes. O carro parou num terreno baldio, atrás de um depósito abandonado. O cheiro de lixo e umidade enchia o ar. Vanessa virou o rosto, evitando encarar a mãe. Mãe, começou ela hesitante. É só por um tempo, tá? Como assim? Clarice perguntou assustada. Henrique abriu a porta do carro e puxou a mala dela. A senhora espera aqui um pouco. Já volto. Ela tentou segurar o braço da filha, mas Vanessa se soltou. Confia, mãe. É pro seu bem. O motor ligou. Em segundos, o carro desapareceu sob a chuva. Clarice ficou parada, sem entender. Chamou, gritou, esperou. Nenhuma resposta. Só o barulho da água batendo no chão e o farfalhar dos sacos de lixo espalhados ao redor. O vento cortava o rosto. Ela se encolheu, protegendo o pequeno embrulho que carregava dentro da bolsa. A foto dela e da filha, junto do terço, que nunca deixava. Sentou-se num caixote velho, olhando para o nada. Não sabia quanto tempo ficou ali. A noite caiu e o frio se tornou cruel. Tentou se cobrir com o xale molhado, tremendo, sem forças. Lembrou-se da casa, das flores, do cheiro de pão quente. Lembrou-se de Vanessa criança, correndo pelo quintal e gritando, Mãe, olha o que eu fiz! Agora só havia o eco da chuva e o vazio de quem foi esquecida. Quando o sono e o cansaço começaram a vencer, ela olhou para o céu nublado e sussurrou, Antônio, se ainda pode me ouvir, manda um anjo para me achar. E foi nessa hora, entre o frio e a esperança, que um barulho distante começou a crescer. O ronco de um motor pesado se aproximando pela rua.
era o caminhão de lixo. E com ele, o destino começava a mudar. Vanessa sempre foi o maior orgulho de Dona Clarice. Desde pequena, a menina mostrava um brilho nos olhos, uma curiosidade sem fim, uma vontade de conquistar o mundo. Clarice a criou sozinha depois que o marido, Antônio, faleceu. Foram anos de trabalho pesado, noites costurando sem descanso, tudo para garantir que a filha tivesse o futuro que ela mesma nunca pôde ter. A cada linha costurada, Clarice sonhava com o diploma que Vanessa traria para casa. Você vai ser alguém na vida, minha menina. Vai estudar, ter sua profissão e a mãe vai se orgulhar muito. E, de fato, o dia chegou. Vanessa se formou, de vestido azul, e Clarice chorou como quem vê a própria alma brilhar. Mas o tempo, que às vezes aproxima, também sabe afastar. Depois da formatura, Vanessa conheceu o Henrique, um homem elegante, de fala macia e sorriso rápido. Trabalhava com vendas, usava relógio caro e falava de investimentos e viagens. Clarice, simples como era, não entendia metade das conversas, mas gostava de ver a filha feliz. Se ele te faz bem, é o que importa, dizia. Logo os dois se casaram e foram morar na cidade grande. Clarice ajudou como pôde, vendeu parte das joias antigas, deu o enxoval, costurou o vestido da própria filha. Na despedida, abraçou-a forte, respirando o perfume que misturava juventude e despedida. Vai com Deus, minha filha, mas não esquece de onde veio, tá? Nos primeiros meses, as ligações eram diárias. Vanessa contava sobre o novo trabalho, o apartamento pequeno, as luzes da cidade. Clarice sorria do outro lado da linha, imaginando cada detalhe. Às vezes, pegava o telefone só para ouvir a voz da filha e se sentia completa. Mas as semanas viraram meses, e os meses, silêncio. As ligações começaram a rarear. Quando Clarice ligava, quase sempre caía na caixa postal. E quando a filha a atendia, a conversa era apressada. Mãe, agora não dá, tô saindo para uma reunião. Tá bom, filha, só queria ouvir sua voz. Eu ligo depois, tá? E o depois nunca vinha. As visitas também diminuíram. No começo, Vanessa aparecia com flores. Depois, passou a chegar apenas com pressa. O sorriso parecia ensaiado, o abraço distante. A mãe percebia, mas tentava não cobrar. Ela tem a vida dela, repetia, tentando convencer o coração a aceitar o vazio. Um dia, a campainha tocou. Era Vanessa, sozinha, com um semblante sério. Mãe, preciso falar contigo. Clarice correu a colocar a chaleira no fogo, feliz com a surpresa. Que bom te ver, minha menina. Faz tempo. Mãe, interrompeu Vanessa sem sentar. Eu e o Henrique estamos com uns problemas financeiros. Coisa passageira, mas sabe como é? Clarice entendeu antes mesmo que ela dissesse. Claro, filha. A mãe tem um dinheirinho guardado. Não é muito, mas ajuda. Vanessa sorriu, meio sem graça. Ah, mãe, sabia que podia contar com a senhora. Clarice foi até o quarto, abriu uma caixinha de lata escondida no armário e tirou as notas que vinha juntando havia meses. Aqui, ó, guarda bem, viu? E não se preocupa, Deus há de abençoar. Vanessa beijou o rosto da mãe e foi embora apressada. Clarice ficou na porta, acenando até o carro sumir. Naquela noite, rezou por ela. Mas o tempo passou e o padrão se repetiu. Cada visita trazia um novo pedido. Dinheiro emprestado, um móvel para vender, uma lembrança do pai para ajudar nas contas. Clarice, mesmo percebendo, nunca negava. É minha filha, meu sangue. Se ela precisa, é meu dever ajudar. Certa tarde, porém, algo diferente aconteceu. Vanessa chegou acompanhada de Henrique, ele como sempre sorridente, mas com os olhos frios. Dona Clarice, disse ele sentando-se sem convite, a senhora tem uma casa boa, né? Espaçosa, bem localizada. Clarice franziu a testa. É simples, mas é meu lar. Foi o que eu e Antônio construímos com as próprias mãos. Pois é,
E justamente por isso, talvez seja a hora de aproveitar, insistiu Henrique. A senhora podia vender e morar com a gente. Lá é mais confortável, mais seguro. Vanessa completou. Mãe, a gente tem um quartinho livre. Eu ajeito tudo para a senhora. Assim não fica sozinha. Clarice olhou para a filha, surpresa e feliz. Sozinha eu já tô mesmo, né? Se for para ficar perto de vocês... Isso mesmo, mãe. Vai ser ótimo para todo mundo. Nos dias seguintes, Vanessa apareceu com um homem de terno e uma pasta. Disseram que era corretor. Clarice não entendeu direito, mas assinou os papéis que a filha colocou à frente, confiando como sempre. Ela sabe o que faz, pensou. E a casa, filha? Perguntou curiosa. Quando vamos? Amanhã, mãe. Já está tudo arrumado. Clarice passou a noite sem dormir. A cabeça fervia entre alegria e medo. Enrolou as roupas com cuidado, pegou a fotografia dela e de Vanessa, aquela do dia da formatura, e o terço que o marido havia lhe dado no casamento. Eram suas preciosidades. De manhã, Henrique chegou cedo com o carro. Vanessa parecia nervosa, mas falava alto tentando soar animada. Vamos, mãe. Lá a senhora vai ter companhia, televisão grande, comida boa. Clarice sorriu, ajeitando o chale nos ombros. Tô pronta, filha. Mal posso esperar para ver o novo lar. Durante o caminho, as conversas foram poucas. Henrique ouvia música, Vanessa mexia no celular, Clarice olhava a paisagem e se perguntava por que o trajeto parecia tão longo. Reconhecia menos a cidade a cada quilômetro. Quando o carro começou a entrar por ruas mais desertas, o coração dela começou a acelerar. Filha, onde é que a gente tá? Henrique respondeu sem virar a cabeça. É um atalho, dona Clarice. Logo chega. Mas não chegou. O carro parou diante de um terreno vazio, cercado por sacos e caixas molhadas. O cheiro de lixo e chuva era forte. Vanessa respirava fundo, olhando para o chão. Mãe, fica calma, tá? A gente vai resolver umas coisas e depois vem te buscar. Clarice riu nervosa. Aqui? Mas, minha filha, isso aqui é um depósito. Henrique abriu a porta, tirou a mala e a colocou no chão. É só por uns minutos. Espera aqui dentro, que já voltamos. Ela tentou segurar o braço da filha. Vanessa, o que é isso? Eu tô com medo. A moça evitou o olhar. Confia em mim, mãe. O carro ligou. O som do motor cobriu o choro que começou a escapar da garganta de Clarice. Ficou ali, parada, sem entender o que estava acontecendo. O vento frio entrava pelo chale, as mãos tremiam. Chamou, gritou, correu alguns passos, mas o carro já dobrava a esquina. Sozinha, ajoelhou-se na lama, sentindo o coração bater descompassado. Vanessa! Gritou. Vanessa, volta aqui! Nenhuma resposta. Por minutos, ficou de pé, sem saber o que fazer. Depois, cansada, sentou-se num caixote e olhou o céu cinzento. Na mala havia apenas roupas e a fotografia. Tirou-a com cuidado, limpou o vidro com as pontas dos dedos e passou a mão sobre o rosto da filha na imagem. O que aconteceu com você, minha menina? Onde foi parar aquele olhar doce? O tempo passou devagar. O frio se tornou insuportável. Clarice apertou a foto contra o peito e começou a rezar baixinho, pedindo forças. Pensou na casa, que agora já não era mais dela. Pensou nas marmitas que deixava na mureta e em quantas pessoas comeram graças ao seu carinho. Pensou nas crianças que aprenderam a ler com ela, nos vizinhos que ainda deviam estar se perguntando onde ela havia ido parar. A cada lembrança, uma lágrima. O céu escureceu de vez. As luzes distantes da cidade pareciam fantasmas. O cheiro do lixo, o frio e a dor se misturavam num nó na garganta. Antônio, murmurou olhando para o alto. Se ainda me escuta, me ajuda a não odiar nossa filha. O vento soprou como uma resposta silenciosa. Clarice, exausta, deitou-se no chão molhado. Em meio à escuridão,
Segurou a foto com força, como quem segura a última lembrança de amor que lhe resta, e ali, entre os sacos de lixo, uma mulher que dedicou a vida a costurar sonhos, via sua própria história se desfazer nas mãos de quem mais amou. Mal sabia ela que o destino, mesmo sujo de lama, ainda guardava um fio de esperança, e que aquele fio seria puxado por um homem simples, na manhã seguinte, quando o caminhão do lixo passasse por ali. Vanessa sempre foi o sol da vida de Dona Clarice. Desde menina, curiosa e esperta, parecia carregar no peito todos os sonhos que a mãe nunca pôde realizar. Clarice trabalhou a vida inteira costurando, juntando cada centavo para dar à filha a oportunidade de estudar, de ter um futuro diferente. O diploma de Vanessa era o troféu da casa. A foto das duas no dia da formatura ficava sobre o aparador, como se fosse uma janela aberta para dias melhores. No começo, a filha retribuiu o carinho com presença e voz. Ligava todos os dias, ria das histórias da mãe, contava as novidades da cidade grande. Cada ligação terminava com a mesma promessa. "Logo vou te buscar, mãe. Vai morar comigo." Clarice acreditava, e o coração se aquecia só de imaginar. Mas o tempo, traiçoeiro, começou a afastar o que antes era laço. As ligações ficaram curtas, depois raras, até que o telefone passou a tocar só quando Vanessa precisava de algo. A mãe percebia, mas não reclamava. "Ela tem a vida dela", dizia sempre com doçura. A primeira vez que Vanessa apareceu pedindo dinheiro, Clarice abriu o cofre escondido atrás do armário sem pensar duas vezes. "É para ajudar, mãe. Assim que o Henrique receber, devolvemos." Clarice acreditou. A segunda vez foi para vender a máquina de costura antiga. "Ninguém usa mais isso, mãe. Posso vender para a gente pagar umas contas." Clarice sorriu, ainda que por dentro doesse deixar ir a companheira de tantos anos. Com o tempo, cada visita parecia levar um pedaço dela. Um vaso, uma lembrança, uma fotografia. Até o rádio, que sempre tocava baixinho as músicas preferidas, desapareceu um dia, levado para consertar. Clarice fingiu não perceber. "Talvez esteja mesmo velho demais", murmurou. Quando a filha ligou pela última vez, o tom da voz era diferente. "Mãe, precisamos conversar pessoalmente. É importante." No dia seguinte, Vanessa chegou acompanhada de Henrique. O carro importado reluzia na porta da casa simples. Clarice, toda animada, correu a preparar café. "Olha só quem veio me visitar", disse sorrindo. Henrique retribuiu com um aceno frio. Vanessa estava séria. "Mãe, senta aqui. É um assunto delicado." Clarice secou as mãos no avental e obedeceu. "A senhora vive sozinha nessa casa grande, cheia de coisa para cuidar. Deve ser cansativo." "Nem tanto, filha. A costura me ocupa e as plantinhas me fazem companhia." Henrique interrompeu. "A questão é que manter uma casa assim custa caro. A senhora podia vender e ir morar conosco. No nosso apartamento tem um quarto só para a senhora." Clarice olhou para a filha, tentando decifrar o olhar dela. "E você quer isso, Vanessa?" "Quero, mãe. Vai ser melhor para todo mundo." O coração de Clarice se encheu de esperança. Imaginou jantares em família, risadas, talvez até netos correndo pela sala. "Então tá certo, minha filha. Se é para ficar pertinho de você..." Henrique abriu uma pasta e tirou alguns papéis. "Só precisamos assinar umas coisas para agilizar a venda." Ela assinou. Confiava demais para desconfiar. Nos dias seguintes, empacotou lembranças com cuidado. Dobrou os panos de prato bordados, guardou a foto do casamento e o terço que o marido lhe dera. Chorou baixinho enquanto desmontava o quarto. "É só saudade", dizia a si mesma. Na manhã da mudança, Vanessa chegou apressada. "Vamos, mãe. Não temos tempo." Clarice vestiu o casaquinho azul e saiu sem olhar para trás. O carro avançou pela estrada molhada. A cidade ficava cada vez menor no retrovisor. "É longe o apartamento?" perguntou ela. "Um pouco", respondeu Henrique. "Mas é bom, tranquilo."
A viagem parecia não ter fim. As ruas se tornavam mais desertas. Quando o carro finalmente parou, Clarice percebeu que não havia prédio algum. Apenas um terreno baldio, atrás de um depósito. O cheiro forte de lixo e chuva encheu o ar. "O que é isso, filha?" Vanessa desviou o olhar. "É só por um tempo, mãe. Fica aqui um pouquinho." Henrique abriu a porta e tirou a mala. "A gente volta logo." Clarice tentou se levantar, assustada. "Vanessa, pelo amor de Deus, onde vocês vão?" "Confia em mim, mãe." A filha beijou-lhe a testa e voltou para o carro. O som do motor sumiu na distância. Ficou o silêncio, o vento, a solidão. Clarice deu alguns passos incertos. Olhou ao redor, mas só viu sacos pretos, caixas rasgadas, o mundo transformado em sobras. Sentou-se num caixote e abraçou o terço e a foto que trazia na bolsa. As horas passaram lentas. O frio cortava a pele. A chuva começou a cair. Ela tentou se abrigar com o chale, rezando para que a filha voltasse. "Ela deve ter se confundido. Vai voltar", repetia. "É minha menina, não faria isso comigo." Mas o tempo foi provando o contrário. A rua escureceu e nenhum farol apareceu. O corpo cansado começou a tremer. Entre um soluço e outro, ela sussurrou: "Filha, o que foi que eu fiz para você esquecer de mim?" O vento respondeu com um gemido frio. Clarice olhou para a foto, limpou o vidro com os dedos molhados e sorriu de leve. "Você era tão pequena quando prometeu nunca me deixar." A lembrança veio viva. A menina abraçando-a no pátio da escola, dizendo: "Para sempre nós duas, mãe." Essa frase estava escrita no verso da foto que agora se molhava entre as mãos dela. Quando a madrugada chegou, Clarice já não sentia as pernas. Rezou. Pediu a Deus por perdão, por força, por um sinal. E foi então que ouviu ao longe o ruído grave de um motor pesado. Um som conhecido vindo da rua principal. O caminhão de lixo se aproximava. O dia em que tiraram tudo dela começou como qualquer outro, com o cheiro de café fresco e o som suave do rádio tocando uma moda antiga. Dona Clarice acordou cedo, como fazia há mais de 50 anos. Lavou o rosto, ajeitou o cabelo branco e abriu as janelas da casinha na Rua das Acácias, sem imaginar que seria a última vez que o sol entraria por aquele vidro. Na mesa havia 2 xícaras, uma para ela, outra que sempre deixava ali por costume, a da filha, que raramente aparecia, mas que ela insistia em esperar. O coração de mãe não desiste, mesmo quando a realidade insiste em dizer o contrário. Por volta das 10 da manhã, um carro preto parou em frente ao portão. O ronco do motor fez Clarice sorrir. Reconheceu o som. "É ela", murmurou. Ajeitou a gola do casaquinho azul e foi até a varanda, ansiosa. Vanessa desceu do carro com expressão impaciente. Henrique veio logo atrás, mexendo no celular. "Mãe, vamos", disse ela sem um abraço, sem um sorriso. "Vamos para onde, minha filha?", perguntou Clarice confusa. "Lá para casa, ué? A senhora já esqueceu? A gente combinou." Clarice olhou para o jardim, o quintal florido, a roseira que chamava de Antônio. Sentiu uma pontada de tristeza. "Mas eu ainda tenho tanta coisa para arrumar. A gente dá um jeito." Vanessa abriu a porta de trás do carro. "Só leva o essencial. O resto a gente manda buscar depois." Henrique se aproximou com aquele jeito frio de quem fala sem olhar. "A senhora não precisa se preocupar, dona Clarice. Já está tudo resolvido. A casa agora é nossa responsabilidade." Clarice franziu a testa. "Como assim responsabilidade?" "A senhora assinou os papéis, lembra?", disse ele sorrindo de canto. "Já está tudo acertado com o comprador." Ela levou a mão ao peito. "Eu achei que fosse só para cuidar das coisas, não para vender." Vanessa suspirou impaciente. "Mãe, por favor, não começa. É pro seu bem. O apartamento é mais confortável." Clarice sentiu o chão sumir por um instante.
Olhou para dentro da casa, para os quadros, para o pano de mesa bordado por ela mesma, para o cheiro de lar que se misturava ao ar. Então, não é mais minha casa? Vanessa desviou o olhar. É só uma casa, mãe. O importante é que a gente vai ficar juntas. Com a voz trêmula, Clarice respondeu. Uma casa não é só parede, filha. É onde a gente guarda o coração. Mas as palavras dela se perderam. Henrique já havia colocado a mala no porta-malas. Vamos, dona Clarice, tá na hora. Ela respirou fundo, deu um último olhar para o portão e entrou no carro. Levava apenas uma mala pequena, a fotografia com a filha e o terço que sempre carregava no bolso. O caminho foi longo, nenhum dos dois falava. Vanessa olhava o celular, distraída, enquanto Henrique mantinha os olhos fixos na estrada. Clarice tentava puxar conversa, mas cada tentativa morria em respostas curtas. O apartamento é bonito, filha? É, mãe. Tem jardim, eu gosto de cuidar das plantas. Tem, mas pequeno. E os vizinhos são bons? Henrique riu. Lá ninguém incomoda ninguém. A chuva começou a cair, fina, cortando o silêncio. Clarice observava as gotas escorrendo no vidro, lembrando-se do marido, das tardes em que sentavam juntos para ouvir o barulho da chuva no telhado. Tudo parecia tão distante. Depois de quase 1 hora, o carro entrou por ruas que ela nunca vira antes. Eram becos estreitos, com muros pichados e terrenos cheios de mato. A gente já tá chegando? Perguntou aflita. Já, respondeu Henrique sem emoção. O carro parou de repente. À frente, um terreno baldio. Havia um depósito abandonado, pilhas de sacos pretos e um cheiro forte de lixo molhado. Clarice olhou em volta, confusa. Aqui? Vanessa mexia nervosa nas mãos. É só por um tempinho, mãe. A gente precisa resolver umas coisas antes. Umas coisas? Mas, filha, tá chovendo. É rápido, prometo. Henrique saiu do carro, abriu o porta-malas e tirou a mala de Clarice, deixando-a no chão enlameado. Depois, virou-se para ela. Fica aí, velha, até alguém te achar. Clarice ficou sem ar. O corpo tremia, não apenas de frio, mas de medo. Como é que é? Sussurrou sem acreditar. Henrique já entrava no carro. Anda logo, Vanessa, disse ele impaciente. Vanessa hesitou. Por um segundo, olhou para a mãe, os olhos marejados, a culpa pesando. Mas o medo de contrariar o marido foi maior. Me perdoa, mãe, murmurou, antes de bater a porta. O carro arrancou. Os pneus jogaram lama sobre o vestido de Clarice. Ela deu 2 passos trôpegos, estendendo as mãos, como se pudesse segurar o carro com o coração. Vanessa, volta aqui, filha, gritou. Mas o som do motor se perdeu no barulho da chuva. O silêncio que veio depois foi pior que o abandono. Clarice olhou ao redor, sacos de lixo, pedaços de papel, caixas rasgadas. Um cachorro faminto revirava restos de comida a poucos metros. Ela se encolheu, abraçando o terço. Meu Deus! O que está acontecendo comigo? Sentou-se sobre uma caixa e chorou. Chorou o peso de todas as memórias, de todos os abraços que nunca mais viriam. O xale molhado grudava no corpo. O vento cortava o rosto. Pensou em voltar andando, mas não sabia para onde ir. O bairro era desconhecido, o céu já escurecia e as pernas tremiam demais. Tentou rezar, mas a voz falhava. Pai nosso que estais no céu, sussurrou. Me mostra um caminho, Senhor. A chuva engrossou. O barro se transformou em lama. A cada relâmpago, ela via o reflexo da própria solidão. Antônio, murmurou olhando para o céu. Se ainda pode me ouvir, não me deixa sozinha agora. Deitou-se sobre o caixote tentando se proteger. Lembrou-se da casa, das cortinas coloridas, do cheiro de sabão no chão, do riso da filha pequena correndo pelo quintal. Tudo que ela era ficou para trás,
dentro de uma casa que já não era sua. O frio começou a dominar o corpo. Os dedos endureciam, mas ela ainda segurava o terço e a foto com firmeza. "Para sempre eu e você, mamãe", leu baixinho, lembrando a letra infantil da filha. Uma lembrança que agora queimava como ferro em brasa. O tempo passou devagar. A noite chegou e com ela o medo. Cada som parecia uma ameaça. O farfalhar de um saco, o rosnado distante de um cachorro. Ela tremia, rezando para que alguém aparecesse. Em certo momento, achou ter ouvido passos. Levantou a cabeça esperançosa. Mas era apenas o vento movendo o plástico. O coração afundou. Ali, cercada de lixo, Dona Clarice percebeu que não tinham tirado apenas sua casa. Haviam levado sua fé, sua confiança, a razão de existir. Tudo o que restava era o terço e a fotografia, os dois fios que ainda aprendiam ao passado e à esperança. Quando o relógio imaginário do tempo marcava o que parecia ser eternidade, ela adormeceu, exausta. O corpo pedia descanso, a alma pedia perdão. Enquanto isso, a chuva continuava a cair, lavando a lama e levando consigo as últimas cores do dia. No horizonte, as luzes da cidade brilhavam indiferentes. E lá, entre sacos e caixas, uma mulher que um dia foi o coração de uma casa, agora era apenas mais uma sombra esquecida no frio. Mas o destino, silencioso, já preparava o encontro que mudaria tudo. Porque às vezes, mesmo quando o mundo nos joga fora, Deus ainda encontra um jeito de nos achar. A madrugada ainda se arrastava quando o barulho metálico do caminhão de lixo quebrou o silêncio de Campo Sereno. As luzes amarelas cortavam a escuridão e refletiam nas poças d'água deixadas pela chuva da noite anterior. O ar cheirava a terra molhada e arrependimento. Rafael Alves, o lixeiro, fazia sua rota como de costume. Trabalhava havia 10 anos, recolhendo o que os outros jogavam fora. Móveis velhos, roupas rasgadas, lembranças esquecidas. Sabia de cor o ritmo da cidade. Quem dormia tarde, quem deixava lixo demais, quem fingia não ver a pobreza da calçada ao lado. Naquela manhã fria, o trabalho seguia lento. Ele e o colega Valdir conversavam pouco. O sol ainda não havia nascido e o vento que vinha do morro cortava o rosto. Rafael ajeitou o gorro, pegou o próximo saco e o jogou na caçamba. Foi então que notou algo diferente. Entre caixas amassadas e papéis encharcados, um vulto. Pequeno, humano. "Valdir, segura o caminhão!" gritou ele, largando o saco que tinha nas mãos. O motor foi desligado e o silêncio que ficou pareceu gritar. Rafael deu alguns passos, sentindo o coração acelerar. O vulto não se mexia. Aproximou-se devagar e quando a luz do farol do caminhão iluminou a cena, o sangue dele gelou. Era uma senhora, deitada de lado, com o rosto coberto pela chuva seca, os cabelos brancos grudados na testa, o corpo frágil, envolto num xale azul molhado, e as mãos, aquelas mãos enrugadas, pequenas, firmes, estavam cerradas com uma força que não combinava com a fraqueza do resto do corpo. "Meu Deus!" sussurrou Rafael, ajoelhando-se. "Senhora, a senhora está me ouvindo?" Nada. Apenas o som do vento passando entre as garrafas e o pingar lento da água escorrendo das caixas. Ele encostou 2 dedos no pescoço dela. Um fio de pulso, fraco, mas ainda ali. "Ela tá viva!" gritou para o colega. "Corre, Valdir! Chama ajuda!" Mas antes que o outro se movesse, Rafael percebeu que a mulher segurava algo com força entre as mãos. Tentou abrir, mas os dedos estavam duros, como se o frio os tivesse colado. Empurrou devagar, respeitoso, e enfim conseguiu soltar o que parecia um pedaço de papel dobrado. Era uma fotografia antiga, meio rasgada, com marcas do tempo. Nela, uma mulher jovem sorria, abraçando uma garotinha de uns 10 anos. O sorriso das duas era o mesmo, doce, cheio de amor. No canto inferior,
Uma frase escrita a lápis, quase apagada pela umidade. Para sempre, eu e você, mamãe. Rafael sentiu o peito apertar. Aquelas palavras simples, escritas com a inocência de uma criança, pareciam ecoar em todo o espaço. Ele engoliu seco e, sem perceber, as lágrimas começaram a cair. Que mundo é esse, meu Deus? Murmurou. Que mundo joga fora um amor desses? Ajoelhou-se mais perto, tirou o casaco e cobriu o corpo dela. Tentou aquecê-la com as próprias mãos, esfregando devagar os braços frios. Dona Clarice respirava com dificuldade, os lábios arroxeados, mas a foto ainda estava ali, entre os dedos. Mesmo inconsciente, ela a segurava como quem segura a própria alma. Senhora, me escuta, disse ele baixinho. Fica firme, tá? Eu tô aqui. Valdir se aproximou, assustado. Santo Deus, Rafael, ela tá viva mesmo? Tá, mas mal respira. A gente precisa levar para o hospital agora. No caminhão? É o que tem! Rafael a levantou com cuidado, como quem carrega algo sagrado. O corpo dela era leve, quase sem peso, mas havia um fardo invisível ali. Um fardo de abandono, de dor, de tudo o que não deveria ter acontecido a alguém como ela. Colocaram-na na cabine e Rafael sentou ao lado, ainda segurando a foto. Durante o trajeto, olhava para aquele pedaço de papel como se fosse um espelho da humanidade. Quando o caminhão arrancou, Dona Clarice se mexeu um pouco. Os olhos se abriram, cansados, confusos. Onde eu tô? Tá segura agora, senhora? A gente tá levando a senhora pro hospital. Eu sou o Rafael, tá? Sou lixeiro aqui da cidade. Ela piscou devagar, tentando entender. Lixeiro? É, mas hoje eu vim recolher o que o mundo esqueceu. Um sorriso leve surgiu no rosto dela. Eu achei que ia morrer sozinha. Ninguém morre sozinho, não. Ela quis dizer algo, mas tossiu. Rafael segurou a mão dela. Descansa, tá? Só descansa. Durante o caminho, Dona Clarice tentava manter os olhos abertos. Eu não larguei, murmurou. Não larga, não, respondeu ele. Isso aí é importante para a senhora? Ela assentiu e uma lágrima escorreu. É tudo o que me restou. O caminhão chegou ao posto de saúde. Rafael desceu apressado e correu até a porta. Tem uma senhora precisando de ajuda. Tá quase sem pulso. As enfermeiras vieram correndo, colocaram Clarice numa maca e a levaram para dentro. Rafael ficou do lado de fora, as mãos trêmulas, a foto ainda presa entre os dedos. Minutos depois, uma enfermeira apareceu. O senhor é parente dela? Não, só a encontrei. Estava jogada no meio do lixo. Meu Deus! Murmurou a mulher. E ainda segurava isso? Apontou para a foto. Rafael assentiu. Não soltou nem por um segundo. A enfermeira respirou fundo. Essa senhora tem sorte de o senhor ter passado por lá. Mais um pouco. E não resistiria. Ele olhou pela janela e viu o corpo dela coberto por lençóis brancos, o rosto sereno, os dedos ainda fechados como se temesse perder algo. Sorte nada, moça. Isso foi um chamado. O sol começou a nascer tímido, iluminando as ruas de Campo Sereno. A chuva tinha parado. No ar, pairava aquele cheiro de começo de dia e de esperança. Rafael sentou no banco do corredor e olhou de novo para a foto. Passou o polegar sobre as palavras escritas a lápis. Para sempre eu e você, mamãe. Fechou os olhos e a imagem da própria mãe veio à mente. Lembrou-se de quando ainda era menino, das vezes em que reclamava da vida e ela dizia: "O amor, meu filho, é a única coisa que a gente não joga fora." Ele respirou fundo com o coração pesado. "Desculpa, mãe", sussurrou. "O mundo está esquecendo o que é amor." Horas depois, uma enfermeira o chamou. "Ela quer falar com o senhor." Rafael levantou-se rápido e entrou no quarto. Dona Clarice estava acordada. O rosto pálido ganhava cor aos poucos. "O senhor ficou aqui?" perguntou ela, fraca. "Fiquei. Tinha que ter certeza de que a senhora estava bem." Ela olhou para as mãos.
A foto estava sobre a mesinha, ao lado da cama. Tocou-a com carinho, como quem reencontra um pedaço do próprio coração. Essa foto é antiga. Minha filha me deu no dia em que se formou. Disse que nunca ia me deixar. Rafael engoliu em seco. E onde ela está agora? Dona Clarice baixou o olhar. Não sei. Acho que o tempo levou. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer palavra. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. A senhora sabia que, quando a gente passa recolhendo lixo, encontra um pouco da história de todo mundo? É mesmo? Perguntou ela, com um sorriso cansado. É. Às vezes, uma carta rasgada, uma foto antiga, brinquedo quebrado, tudo o que um dia foi importante para alguém, mas nunca pensei que um dia fosse achar uma pessoa. Ela sorriu. Eu não sou lixo, moço. Eu sei. Ele devolveu o sorriso. Mas parece que o mundo esqueceu. Os dois ficaram em silêncio por um momento, observando a claridade que entrava pela janela. A senhora tem para onde ir? Perguntou ele. Agora? Ela deu um meio sorriso. Acho que Deus ainda não me disse. Rafael sentiu um nó na garganta. Então fica tranquila. Enquanto ele não fala, eu fico por aqui. Dona Clarice olhou para ele com ternura. Sabe, moço, eu rezei muito ontem. Pedi um anjo para me achar. Acho que foi você. Rafael desviou o olhar emocionado. Eu só fiz o que qualquer um faria. Nem todo mundo para ouvir o que o silêncio grita. Ele segurou a mão dela. Estava quente agora, viva. Naquele toque havia algo maior do que palavras. Era como se duas almas cansadas se reconhecessem. Uma por ter sido jogada fora, a outra por ter aprendido a recolher o que o mundo não queria mais ver. Rafael sorriu com lágrimas nos olhos. A senhora segurava um milagre, sabia? Milagre? É, amor assim, ninguém mais encontra por aí. Dona Clarice fechou os olhos e um suspiro de paz escapou. Então guarda ele, meu filho, porque é isso que ainda salva o mundo. E pela primeira vez em muitos anos, Rafael acreditou. O sol mal começava a nascer quando o caminhão de lixo de Rafael parou em frente ao pequeno posto de saúde de Campo Sereno. A manhã nascia fria e a névoa cobria as calçadas, transformando o mundo em um manto cinzento. Rafael desceu do caminhão apressado, gritando por ajuda, enquanto segurava nos braços o corpo leve e encharcado de Dona Clarice. Por favor, disse ofegante. Essa senhora precisa de socorro. Achei ela no meio do lixo, quase sem vida. A recepcionista, uma moça nova que nunca havia presenciado algo parecido, correu para chamar os enfermeiros. O som dos passos ecoou pelo corredor estreito. Em segundos, uma maca foi trazida e duas enfermeiras de avental branco tomaram conta da cena. Cuidado com ela, disse Rafael, entregando Clarice com delicadeza, como quem entrega algo sagrado. Ela está muito fraca, mas ainda respira. As enfermeiras assentiram e uma delas respondeu. Pode deixar, moço. A gente vai cuidar dela. Rafael ficou parado, observando enquanto levavam Dona Clarice para dentro da sala de emergência. O xale azul, agora sujo e rasgado, escorregou de suas mãos. Ele o pegou, apertando contra o peito, e sentou-se num banco de madeira próximo à porta. O relógio marcava 6:30 da manhã. Do lado de fora, o barulho dos carros começava a surgir. O mundo voltava à sua rotina, mas dentro daquele pequeno posto, o tempo parecia suspenso. Rafael olhava fixamente para o corredor, com o rosto tenso e o olhar marejado. Valdir, o colega, se aproximou, ainda assustado. Cara, nunca vi nada igual. O que leva alguém a fazer isso com uma senhora? Rafael balançou a cabeça. Não sei, Valdir, mas tem alguma coisa aí. Aquela mulher não é qualquer uma. Valdir tentou aliviar o clima. Você sempre teve um coração mole. Não é isso, respondeu Rafael. É que tem gente que parece carregar o mundo nas mãos. E ela
Ela carrega algo diferente. A porta da sala se abriu. Uma enfermeira saiu segurando uma prancheta. O senhor é parente dela? Não, moça, só a encontrei. Pois olha, ela estava desidratada, com hipotermia. Chegou por pouco. Se o senhor não tivesse passado por ali, não teria resistido. Rafael passou a mão no rosto, respirando fundo. Posso ficar aqui um pouco? Claro, mas ela precisa descansar. Ele agradeceu e voltou a se sentar. As horas foram passando e o dia se fez claro. A luz do sol atravessava a janela, iluminando o chão gasto do corredor. Rafael observava as pessoas indo e vindo, médicos apressados, pacientes chegando, e pensava em como a vida era frágil. Por volta das 9, uma enfermeira se aproximou sorrindo. Ela acordou. Quer te ver. O coração de Rafael disparou. Levantou-se e seguiu a mulher até o quarto. Dona Clarice estava deitada, coberta por um lençol branco. O rosto, agora limpo, revelava a doçura que a lama havia escondido. Os cabelos, penteados pela enfermeira, pareciam fios de algodão iluminados pelo sol. Quando o viu, um leve sorriso se formou em seus lábios. Meu anjo, disse ela com a voz quase um sussurro. Eu estou atrapalhando o trabalho de vocês? Rafael engoliu em seco, tentando segurar a emoção. Atrapalhando? A senhora salvou o meu dia. A enfermeira que estava ao lado sorriu emocionada. Clarice olhou em volta, tímida. Tanta gente ocupada e eu aqui dando trabalho. Não é trabalho, é cuidado, respondeu Rafael. A senhora merecia isso há muito tempo. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Faz tempo que ninguém me chama de senhora com carinho. O silêncio se fez por alguns segundos. Rafael puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. A senhora lembra do que aconteceu? Dona Clarice demorou a responder. Lembro um pouco. Os olhos marejaram. Minha filha, ela disse que ia me levar para morar com ela. Eu acreditei. Entrei no carro feliz. E depois, o resto o senhor já viu. Rafael baixou a cabeça. Eu sinto muito, Dona Clarice. Não sinta, meu filho. A culpa não é sua. Ela ajeitou o lençol, tentando disfarçar as lágrimas. A culpa é do tempo. O tempo leva o amor das pessoas. O tempo não leva o amor, não. Ele a corrigiu com firmeza. O amor é que ensina o tempo a esperar. Ela o olhou, surpresa, e um sorriso leve se formou. Você fala bonito, rapaz. Sua mãe deve se orgulhar. Rafael respirou fundo. Minha mãe partiu faz alguns anos, mas acho que ela teria gostado da senhora. Clarice tocou a mão dele. Então, de hoje em diante, eu gosto dela por você. O gesto simples bastou para que Rafael sentisse um nó apertar-lhe a garganta. Aquele toque parecia dizer mais do que qualquer palavra. Era como se duas solidões se reconhecessem. As horas seguintes passaram lentas, mas serenas. As enfermeiras vinham de tempos em tempos medir a pressão, ajustar o soro, e todas saíam com o mesmo semblante, tocadas pela doçura de Dona Clarice. Uma delas comentou no corredor. Tem algo diferente nessa senhora. Ela agradece até quando a gente aplica a injeção. Outra respondeu. Parece que ela veio para lembrar a gente do que é ser humano. Enquanto isso, Rafael permaneceu por perto. Tinha chamado o supervisor explicando que não voltaria à rota naquele dia. O chefe, ao ouvir a história, apenas disse: Fica tranquilo, rapaz. Faz o que o coração mandar. E foi exatamente isso que ele fez. No início da tarde, Clarice conseguiu se sentar. As mãos ainda tremiam, mas o olhar tinha um brilho novo. Eu costumo costurar, contou sorrindo. Sempre achei bonito consertar o que está rasgado, mas nunca pensei que alguém fosse me costurar de volta à vida. Rafael riu de leve. Às vezes a gente só precisa de quem veja valor no tecido certo. Ela o observou curiosa. Você é casado, Rafael?
Sou. E tenho um filho pequeno. Os olhos dele se iluminaram. Chama-se Miguel. Que nome bonito! Deve ser um menino de luz. É sim, e é por ele que eu tento ser um homem melhor todos os dias. Clarice assentiu. Então faz uma promessa para mim, qualquer uma. Nunca deixa o Miguel sentir o que eu senti. Não deixa ele achar que amor é coisa que acaba. Rafael apertou a mão dela. Prometo. As lágrimas vieram silenciosas. Clarice o olhou com ternura. Chora não, meu anjo. Lágrima é só o coração lavando o que pesa. À noite, o médico veio fazer a última avaliação do dia. Disse que ela estava reagindo bem e que, com sorte, em 2 ou 3 dias poderia ter alta. Mas precisa de alguém para ficar com ela, explicou o médico. Rafael pensou por um momento. Ela pode ficar comigo? Eu moro perto. O médico sorriu. É parente? Não, doutor. Mas coração reconhece o que o sangue às vezes esquece. Dona Clarice, ouvindo a conversa, fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer. Não era mais de tristeza, mas de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que não estava sozinha. Antes de dormir, pediu à enfermeira que lhe devolvesse a foto e o terço. Segurou os 2 contra o peito e sussurrou uma prece. Obrigada, Senhor, por esse homem que o Senhor mandou. Que o coração dele nunca se cale diante da bondade. Rafael, observando da porta, entendeu que aquele socorro não tinha vindo apenas das mãos dos médicos. Era um socorro que vinha do coração. O dela, o dele e o de todos que por um instante tinham se deixado tocar por algo que o mundo anda esquecendo. Compaixão. Quando saiu do quarto, olhou para o céu escuro lá fora. Uma estrela brilhava solitária, mas firme. Sorriu, lembrando das palavras da mãe. Filho, a vida é dura, mas quem ainda sente piedade nunca se perde no caminho. Naquela noite, Rafael voltou para casa com a alma leve. Sabia que, de alguma forma, Deus o havia colocado naquela rua por um motivo. E, em silêncio, prometeu a si mesmo que jamais deixaria que Dona Clarice fosse esquecida novamente. O sol de fim de tarde pintava o céu de laranja e dourado, quando a notícia começou a se espalhar. A história de Dona Clarice, a idosa encontrada entre sacos de lixo, segurando uma fotografia com a frase "Pra sempre, eu e você, mamãe", começou a circular primeiro nos grupos de mensagens da cidade, depois nos jornais locais e em poucas horas já estava nas redes sociais do país inteiro. A manchete dizia: "Lixeiro encontra idosa abandonada em terreno baldio. O que ela segurava nas mãos comoveu o Brasil." Rafael nunca imaginou que uma simples manhã de trabalho mudaria tudo. Ele continuava no hospital, acompanhando Dona Clarice, quando uma repórter apareceu no corredor com uma câmera e um microfone. "O senhor é o Rafael Alves, o lixeiro que encontrou a Dona Clarice?" Rafael, sem saber o que fazer, apenas assentiu. "Eu sou, sim, senhora." "O senhor tem 1 minuto? Estamos mostrando essa história para todo o estado. O país precisa ouvir o que o senhor fez." Ele olhou para dentro do quarto, viu Clarice dormindo serenamente e respondeu: "Eu só fiz o que qualquer um devia fazer." A repórter sorriu. "O senhor não faz ideia do impacto disso. As pessoas estão emocionadas, chamam o senhor de anjo do lixo." Rafael baixou o olhar, envergonhado. "Anjo não! Só alguém que ouviu o que o coração mandou." Mas a história já tinha ganhado vida própria. Em poucas horas, a foto de Dona Clarice, tirada por um enfermeiro, com o terço em uma mão e a fotografia na outra, começou a se espalhar pela internet. A legenda dizia: "Ela perdeu tudo, menos a fé e o amor." Nos comentários, milhares de pessoas choravam, se revoltavam, compartilhavam. Muitos perguntavam quem era a filha que a havia abandonado. Outros queriam ajudar, enviar roupas, dinheiro, carinho.
O que ninguém sabia é que, enquanto a história ganhava o coração do público, a verdade sobre o abandono de Dona Clarice começava a vir à tona. 2 dias depois, uma assistente social chegou ao hospital. Eu sou Lúcia Ferreira, da Secretaria de Assistência Social. Fui designada para acompanhar o caso da Dona Clarice Ramos. Rafael se levantou e apertou a mão dela. Que bom, ela precisa de ajuda. Lúcia abriu a pasta e começou a fazer perguntas. Nome completo, endereço, parentes, documentos. Ela tem família? Tem, sim, uma filha chamada Vanessa. Lúcia anotou e franziu a testa. Curioso, fiz uma pesquisa rápida no cadastro do município e o nome dela não aparece mais como proprietária da casa. Como assim? Perguntou Rafael. A casa foi vendida há cerca de 3 semanas e o nome no registro agora é de um tal de Henrique Souza, marido da filha. Rafael arregalou os olhos. Foi ele quem a deixou lá. A assistente o olhou surpresa. O senhor tem certeza? Absoluta. Ela mesma me contou. Disse que a filha e o genro disseram que iam levá-la para morar com eles, mas a deixaram num terreno, com frio, no meio do lixo. Lúcia suspirou fundo. Então, além de abandono, pode haver crime de falsificação e fraude imobiliária. Vou acionar a polícia. Naquela mesma noite, o caso foi parar na delegacia de Campo Sereno. O delegado, um homem experiente chamado Álvaro Nunes, recebeu o relatório da assistente e decidiu agir imediatamente. Isso é grave. Se confirmarem que falsificaram a assinatura, é cadeia. Ele enviou uma equipe à antiga casa de Dona Clarice. O novo morador, um senhor que havia comprado o imóvel de boa fé, mostrou os papéis da compra. Paguei tudo direitinho. Quem me vendeu foi o casal. Trouxeram uma senhora para assinar, mas ela mal falava. Achei estranho, mas o cartório aprovou. O delegado franziu o senho. Uma senhora que mal falava? Me descreva ela. Tinha cabelo grisalho, parecia doente. Usava um lenço azul. Álvaro olhou para o inspetor ao lado. Era a própria Dona Clarice. Eles a doparam para forçar a assinatura. Os policiais seguiram o rastro. No cartório, confirmaram que a assinatura da escritura era falsa. O perito concluiu que não era compatível com a caligrafia de Clarice em documentos antigos. Com as provas em mãos, o delegado mandou emitir mandados de prisão para Vanessa e Henrique. Enquanto isso, no hospital, Rafael lia as notícias no celular. Casal é suspeito de vender casa da própria mãe e abandoná-la em terreno, murmurou com indignação. Dona Clarice, acordada, percebeu a expressão dele. O que foi, meu filho? Rafael hesitou. É sobre a sua filha. A polícia está investigando. Ela respirou fundo. O olhar se perdeu na parede. Eu imaginava. A senhora não está com raiva? Ela balançou a cabeça devagar. Raiva é um peso que a gente não deve carregar, Rafael. Eu só quero entender onde foi que eu errei. Rafael ficou em silêncio, admirando aquela força serena. A senhora não errou. Quem erra é quem esquece o valor de quem deu tudo por amor. Ela sorriu de leve, tocando o terço. Então deixa a verdade fazer o resto. 2 dias depois, a notícia explodiu na TV. Filha é presa após vender casa e abandonar mãe idosa em terreno baldio. A imagem de Vanessa sendo levada pela polícia viralizou. Jornalistas acamparam em frente à delegacia. O país inteiro queria ouvir o outro lado. E a cada nova reportagem, mais gente se revoltava e se emocionava com a força de Dona Clarice. Os apresentadores diziam em tom solene: uma mulher que perdeu tudo, mas ainda conseguiu perdoar. Uma mãe que, mesmo deixada no lixo, continua ensinando o valor do amor. No hospital, enfermeiras se reuniam ao redor de um pequeno televisor, torcendo por justiça. Quando a imagem de Rafael apareceu, todas aplaudiram. "Olha lá o nosso anjo!" gritou uma delas. Rafael ficou vermelho. "Eu só fiz o que qualquer pessoa faria.
Mas todos sabiam que não era verdade. Em um mundo onde tantos passam apressados, ele havia parado. E isso, sozinho, já o tornava diferente. Dias depois, a polícia confirmou a prisão preventiva de Vanessa e Henrique. No depoimento, Henrique tentou culpar a esposa, dizendo que era ela quem queria vender a casa. Vanessa, chorando, confessou: "Eu só queria dinheiro para recomeçar. Achei que ela nem fosse sentir." O delegado, impassível, respondeu: "E a senhora achou que uma mãe deixaria de sentir quando a própria filha vira as costas para ela?" O silêncio da sala foi resposta suficiente. A notícia repercutiu em todos os cantos do país. Jornais impressos estampavam a imagem de Dona Clarice com a legenda: "Ela perdoou", e nos lembrou o que é amor de verdade. Na internet, a hashtag Anjo do Lixo ficou entre os assuntos mais comentados. Gente de todos os lugares escrevia mensagens para Rafael e Dona Clarice, oferecendo ajuda, casa, comida, afeto. Uma escola local organizou uma homenagem. Alunos fizeram desenhos com corações e frases como "Quem tem mãe tem tudo" e "Amor não se joga fora". Rafael foi convidado a visitar o colégio e contar a história. Ele levou Dona Clarice consigo. Assim que ela entrou no auditório, apoiada no braço dele, foi recebida de pé por todos. O diretor entregou-lhe uma rosa e disse: "A senhora virou símbolo do amor que o mundo precisa lembrar." Clarice segurou o microfone com as mãos trêmulas. A voz saiu fraca, mas firme. "Eu não sou símbolo de nada, meus filhos. Eu sou só uma mãe. E mãe, mesmo machucada, nunca deixa de amar." As palavras ecoaram pelo salão, arrancando lágrimas e aplausos. Naquela noite, Rafael voltou para casa com ela. A pequena sala estava iluminada apenas pela luz amarela da cozinha. Sobre a mesa, a foto, agora emoldurada, descansava ao lado do terço. "Olha só, Dona Clarice", disse ele com um sorriso. "O país inteiro conhece sua história agora." Ela sorriu, serena. "O país conhece a dor. Mas o que eu quero é que conheça o perdão." "E perdoar não é difícil para a senhora?" Ela olhou para o teto, pensativa. "Difícil é entender por que as pessoas esquecem que amor não é descartável. Mas, se eu guardar ódio, viro igual a quem me feriu." Rafael se emocionou. "A senhora tem um coração que o mundo devia aprender a ter." Ela segurou a mão dele. "E você tem o tipo de alma que Deus escolhe para ser resposta." Dias depois, uma nova reportagem foi ao ar. Mostrava imagens de Dona Clarice sorrindo, sentada na varanda da casa de Rafael, costurando panos coloridos para doar a famílias carentes. A legenda dizia: "Do lixo nasceu uma nova vida e uma amizade que o tempo jamais apagará." Na tela, o narrador concluía: "Alguns chamam de sorte, outros de destino, mas talvez o nome certo seja amor, aquele que, mesmo esquecido, ainda encontra um jeito de renascer." E enquanto o país inteiro se emocionava com a história, Dona Clarice e Rafael apenas sorriam em silêncio, gratos, porque sabiam que a verdade tinha vindo à tona, e com ela o milagre mais bonito de todos, o reencontro entre a compaixão e a esperança. O hospital estava mais silencioso do que o normal naquela tarde. O sol entrava pelas janelas altas, dourando os lençóis brancos e refletindo sobre o rosto sereno de Dona Clarice. Ela parecia mais forte, respirava melhor e já conseguia caminhar alguns passos com ajuda. A enfermeira vinha todos os dias medir a pressão e Rafael, como de costume, não saía do lado dela. Mas naquela tarde, o destino trouxe algo que ninguém esperava. Enquanto Rafael buscava café na cantina, um barulho diferente ecoou pelo corredor. Passos apressados, um som de salto batendo contra o piso frio, misturado com vozes nervosas. As enfermeiras se entreolharam. Uma delas entrou no quarto e avisou em voz baixa: "Dona Clarice, tem uma moça lá fora dizendo que é sua filha." O coração da idosa parou por um instante. O nome filha soou como uma ferida que ainda não cicatrizara.
Minha filha, Vanessa? A enfermeira assentiu. Ela disse que quer falar com a senhora. Clarice respirou fundo. Sentiu o frio subir pelas mãos, o mesmo frio que sentira naquela noite no terreno. Mas agora não havia medo, apenas um cansaço manso. Manda ela entrar, minha filha. A porta se abriu devagar. Vanessa surgiu hesitante, o rosto abatido, as olheiras profundas. Usava uma roupa simples, diferente das que costumava vestir quando ainda esbanjava arrogância. Ao vê-la, Dona Clarice não soube se o que sentia era dor ou saudade. Mãe, começou Vanessa, a voz falhando. Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Foi tudo um mal-entendido, eu juro. Clarice a observou em silêncio. O tempo parecia ter parado. Por um instante, viu diante de si não a mulher adulta, mas a menina de tranças que corria pelo quintal com os pés descalços. Um mal-entendido? Repetiu ela com calma. Você me deixou no meio do lixo, Vanessa. A filha baixou a cabeça sem conseguir encarar os olhos da mãe. Eu me desesperei, mãe. O Henrique me convenceu de que era o melhor. A gente estava endividado e ele disse que era só por um tempo. Eu nunca quis te machucar. Clarice respirou fundo, o olhar sereno. Quando a gente ama, filha, não deixa o outro no escuro. Vanessa se aproximou, tremendo. Eu vi as notícias. Vi sua foto, mãe. Vi o país inteiro falando da senhora e eu senti vergonha de mim mesma. Dona Clarice, ainda deitada, ajeitou o lençol. As mãos frágeis seguravam o terço e sobre o peito repousava a fotografia, aquela que ela nunca soltara. Vergonha, minha filha, é boa quando ensina, mas quando vem tarde só serve para doer. Vanessa começou a chorar. As lágrimas escorriam sem controle. Eu não sei o que deu em mim, mãe. Eu só queria uma vida melhor. E achou que jogando fora quem te deu a vida ia ser o caminho? Perguntou Clarice, sem elevar a voz. O silêncio que se seguiu foi como uma confissão. Vanessa desabou na cadeira ao lado da cama, cobrindo o rosto com as mãos. Mãe, eu te amo, eu juro que te amo, soluçava. Eu não consigo dormir desde aquele dia. Clarice a observou por longos segundos. Depois, estendeu a mão e tocou os cabelos da filha com um carinho que só uma mãe seria capaz de ter, mesmo ferida. Amor que machuca ainda é amor, filha, mas é um amor doente. Vanessa ergueu o olhar desesperada. A senhora me perdoa? Clarice apertou o terço, olhando para o teto. As lágrimas escorreram, lentas, silenciosas. Eu rezei tanto para esse momento, não para te ver chorando, mas para te ver acordando. Vanessa segurou a mão dela com força. Eu quero mudar, mãe. Eu quero cuidar da senhora agora. Dona Clarice sorriu triste. Cuidar é fácil quando o mundo está olhando, minha filha. Difícil é cuidar quando ninguém vê. A filha engoliu em seco. Eu sei que errei, mas eu posso provar que mudei. O tempo vai mostrar, Vanessa. Clarice respondeu firme. Mas não precisa provar para mim. Prove para você mesma. Nesse instante, Rafael voltou do corredor com 2 xícaras de café e parou na porta, surpreso com a cena. Vanessa o olhou e baixou a cabeça. O senhor é o lixeiro, o homem que ajudou a minha mãe, não é? Rafael assentiu. Não precisa me agradecer. Só fiz o que devia. Vanessa respirou fundo. O senhor devia me odiar. Eu não tenho esse direito, respondeu ele. O que o ódio faz, o lixo me ensinou a entender. Só pesa, fede e apodrece o que resta de bom. Dona Clarice sorriu com os olhos marejados. Tá vendo, filha? Até quem vive recolhendo o que o mundo joga fora aprendeu mais sobre amor do que muita gente. Vanessa chorou mais ainda. Eu queria voltar no tempo, mãe. Queria ter te ouvido quando a senhora dizia que dinheiro nenhum paga uma consciência leve. Clarice segurou a mão dela novamente.
O tempo não volta, filha, mas o coração, quando é sincero, ainda pode começar de novo. Ela apontou para a foto sobre o peito. Tá vendo isso aqui? Eu guardei porque ainda acredito que o amor pode limpar até o lixo do coração. Aquelas palavras atravessaram o ar como uma oração. Vanessa se desfez em lágrimas, encostando a testa nas mãos da mãe. Eu sou um monstro, mãe. Não, filha. Clarice passou a mão em seus cabelos, com ternura. Monstro é quem perde a chance de mudar. Você ainda tem escolha. Por alguns minutos, as duas ficaram em silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio e o som do vento lá fora. Rafael observava de longe, emocionado, sem coragem de interromper aquele reencontro. Vanessa, soluçando, perguntou com a voz trêmula: "A senhora me perdoa de verdade?" Clarice olhou para o crucifixo na parede. "O perdão não é meu, filha, é de Deus. Eu só estou aqui para te lembrar que ainda dá tempo de se arrepender." Vanessa chorou mais uma vez. O rosto molhado, as mãos tremendo, o coração despedaçado. "Eu vou pagar pelo que fiz, mãe. O delegado já me chamou para depor. Eu sei que vou responder por tudo." Clarice assentiu, com serenidade. A justiça dos homens corrige o erro, mas a do coração, essa só Deus faz. Ela olhou fundo nos olhos da filha. "Eu não quero te ver presa, Vanessa. Quero te ver livre, livre do orgulho, da culpa, do medo." Vanessa segurou a foto e o terço, emocionada. "Mãe, eu quero ser uma pessoa que a senhora teria orgulho." "Então começa agora", disse Clarice com um sorriso leve. "Vai para casa, olha para o espelho e pede perdão para si mesma. Depois, agradece a Deus pela chance de recomeçar." Vanessa encostou o rosto no colo da mãe, chorando baixinho como uma criança. Clarice passou a mão em seus cabelos, fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Depois de alguns minutos, Vanessa se levantou, ainda soluçando. "Eu vou embora agora, mãe. Prometo que volto para cuidar da senhora. Se for para cuidar, volte. Mas se for por pena, fique onde está", disse Clarice sem rancor. "O amor não precisa de plateia, só de verdade." Vanessa assentiu, com os olhos marejados. "Eu te amo, mãe." Clarice sorriu, cansada, mas doce. "Eu também te amo, minha filha. Sempre amei. E esse amor, nem o lixo do mundo conseguiu jogar fora." Vanessa saiu do quarto devagar, deixando para trás um rastro de lágrimas e remorso. Rafael se aproximou, em silêncio. "A senhora está bem?" perguntou ele com voz suave. "Tô sim, Rafael." Ela olhou pela janela, o sol já se escondendo atrás dos prédios. Às vezes, o perdão dói mais do que a ofensa, mas é ele que cura. "A senhora acha que ela vai mudar?" "Eu acredito, meu filho. Porque quem chora com verdade começa a se limpar por dentro." Rafael sorriu, tocado pela sabedoria simples daquela mulher. "A senhora é incrível, dona Clarice." Ela olhou para a foto novamente com os olhos marejados. "Não, Rafael, eu só sou mãe. E mãe, mesmo ferida, continua acreditando que o amor pode nascer outra vez, até do meio do lixo." Do lado de fora, o sol desaparecia lentamente e a noite caía sobre Campo Sereno. Mas dentro daquele quarto, uma luz suave parecia permanecer acesa. O brilho do perdão, que mesmo vindo tarde, ainda tinha o poder de transformar tudo. Os meses seguintes foram de reviravolta, esperança e recomeço em Campo Sereno. O caso de Dona Clarice, que havia emocionado o país inteiro, continuava sendo acompanhado pelos moradores da cidade e pelas pessoas que, mesmo de longe, tinham se comovido com sua história. Mas agora, a manchete dos jornais era diferente. "Justiça é feita. Casa de Dona Clarice é devolvida à verdadeira dona." O processo correu rápido, impulsionado pela mobilização popular e pela pressão da mídia. A falsificação da assinatura foi comprovada sem dificuldade e o juiz decretou a anulação da venda. Vanessa e Henrique, condenados por estelionato e abandono de incapaz,
receberam penas proporcionais e a casa foi restituída à idosa. Quando o oficial de justiça entregou a notícia no hospital, Dona Clarice não acreditou. Eu vou voltar para casa? Perguntou ela com os olhos marejados. Rafael assentiu, sorrindo. Vai sim, Dona Clarice. O que é seu, ninguém consegue roubar para sempre. Ela levou a mão ao peito, emocionada. Deus é justo e paciente. Naquela noite, ela rezou em silêncio, agradecendo não apenas pela casa, mas por tudo o que o destino, de forma tortuosa, lhe ensinara. Poucos dias depois, o retorno aconteceu. Rafael dirigia o caminhão da prefeitura, mas dessa vez não para recolher lixo, e sim para trazer flores, tintas, tábuas e móveis doados pela comunidade. Ao chegar à Rua das Acácias, a cena era comovente. Vizinhos, amigos e curiosos esperavam em frente à velha casinha, agora coberta por poeira e lembranças. Clarice desceu do carro lentamente, apoiada no braço de Rafael. Ao ver o portão enferrujado e o jardim tomado pelo mato, as lágrimas vieram. Aqui foi onde tudo começou e onde tudo vai recomeçar. Rafael sorriu. Então vamos deixar tudo do jeitinho que a senhora merece. Durante dias, a comunidade se uniu. Pintaram paredes, plantaram novas flores, trocaram telhas e consertaram janelas. Cada pessoa parecia carregar um pedaço de gratidão no coração. As crianças ajudavam com pequenos pincéis, as senhoras da vizinhança traziam café e bolo, e os colegas de Rafael apareciam depois do expediente, com sorrisos e disposição. Valdir, o parceiro de caminhão, brincou. Se continuar assim, Dona Clarice, essa rua vai virar ponto turístico. Ela riu. Que vire, meu filho, desde que o amor continue passando por aqui. No fim de uma tarde de domingo, a reforma ficou pronta. As paredes brancas, as cortinas novas e o cheirinho de tinta se misturavam ao aroma do café fresco. No jardim, flores coloridas pareciam sorrir ao vento. Dona Clarice entrou na casa com passos lentos, observando cada canto. Tocou o batente da porta como quem toca algo sagrado. Obrigada, Senhor, murmurou. Me trouxe de volta para casa, mas com um coração novo. Na cozinha, colocou sobre a mesa a fotografia e o terço, os dois tesouros que sobreviveram ao abandono. Acendeu uma vela e rezou baixinho, pedindo luz para o futuro e perdão para o passado. Rafael, encostado na porta, observava em silêncio. Havia algo naquele momento que o fazia lembrar de sua própria mãe, da casa simples que também exalava fé e acolhimento. Dona Clarice, disse ele sorrindo, parece que o destino finalmente resolveu arrumar a bagunça. Ela riu. O destino só varre o chão, meu filho. Quem limpa a alma é a gente. Aos poucos, a rotina voltou. Dona Clarice retomou o hábito de costurar e sua antiga máquina, que havia sido encontrada e devolvida por um vizinho, voltou a fazer o som conhecido do pedal. Esse barulho é minha música, Rafael. Enquanto ele existir, sei que ainda tô viva. E viva ela estava. Costurava panos coloridos, reformava roupas e fazia pequenos bordados para vender na feira. Mas o que mais chamava a atenção era um gesto simples que repetia todos os dias. Ao meio-dia, colocava uma marmita na calçada, ao lado do portão. Era uma marmita bem arrumada. Arroz, feijão, um pedaço de frango e um bilhete escrito à mão. Para quem o destino esquecer de cuidar. No começo, ninguém sabia quem pegava a comida. Às vezes, sumia em minutos, outras demorava horas. Mas Clarice nunca deixou de colocar. Um dia, Rafael, fui eu quem precisei de um anjo para me achar. Agora quero ser anjo para alguém. Rafael balançava a cabeça, admirado. A senhora é o tipo de milagre que o mundo não espera, mas agradece quando aparece. Ela ria. Milagre nada, meu filho. Só tô pagando o bem com o bem. A história continuava viva nas redes sociais.
Jornais faziam atualizações mostrando o recomeço da idosa do milagre, como diziam as manchetes. Uma foto tirada por um vizinho. Dona Clarice colocando a marmita na calçada, com o terço pendurado no pulso, viralizou novamente. Os comentários se multiplicavam. Ela ensina mais do que muitos livros. Essa mulher é um exemplo de amor verdadeiro. Mas para Clarice, o mais importante não eram os aplausos. Era a paz silenciosa de poder acordar, abrir a janela e ver o jardim florescendo outra vez. Rafael continuava visitando-a quase todos os dias. Às vezes levava pão fresco, outras apenas sentava para conversar. Trocavam histórias, risadas e orações. Ele havia se tornado parte da família que Clarice achava ter perdido. Certa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das árvores, Rafael comentou: "Sabe, Dona Clarice, eu aprendi mais nesses meses do que em anos de vida." "E o que foi que aprendeu, meu filho?" perguntou ela, costurando. "Que o lixo de uns é o milagre de outros." Ele sorriu. "Porque se eu não tivesse parado naquele dia, o mundo teria perdido a chance de conhecer a senhora." Ela levantou o olhar, com lágrimas nos olhos. "E eu teria perdido a chance de conhecer alguém que ainda acredita no bem." Rafael continuou: "A senhora me ensinou que a gente não precisa de asas para ser anjo. Basta ter coração." Ela riu, com ternura. "E o coração, meu filho, é a única coisa que não se joga fora." Com o passar dos meses, a casa de Dona Clarice virou um ponto de esperança. Crianças da rua iam visitá-la, pedindo histórias e conselhos. Jovens levavam roupas para consertar e sempre saíam com um abraço e uma palavra de sabedoria. Certa vez, uma menina perguntou: "Dona Clarice, por que a senhora ajuda quem não conhece?" Ela sorriu e respondeu: "Porque um dia alguém que eu não conhecia me salvou também." E apontou discretamente para Rafael, que varria o quintal sorrindo. Vanessa, a filha, ainda estava em processo de cumprir sua pena, mas mandava cartas. Eram curtas, tímidas, mas sinceras. "Mãe, ainda não me perdoo, mas tento ser alguém melhor a cada dia. Obrigada por não desistir de mim." Clarice guardava cada uma delas dentro de uma caixinha azul, junto com a foto e o terço. "A dor, quando vira lição, deixa de ser castigo", dizia. O tempo passou e Campo Sereno aprendeu com ela. O bairro se tornou mais unido, mais atento aos idosos, mais humano. A prefeitura até criou um pequeno projeto de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade e o nomeou em homenagem a ela. Projeto Clarice Ramos, Ninguém Fica para Trás. Quando soube da homenagem, ela ficou emocionada. "Eu não queria que meu nome virasse placa, Rafael. Queria que virasse atitude." "E virou, Dona Clarice", respondeu ele sorrindo. "Virou coração em cada esquina." Certa noite, ao encerrar mais um dia, Rafael se despediu como sempre. "Boa noite, Dona Clarice. Durma bem." "Boa noite, meu filho. E lembra sempre, quem vive de bondade nunca dorme sozinho." Ele sorriu, acenou e seguiu pela rua, com o coração leve. Enquanto isso, ela apagava as luzes da sala, olhava para o terço pendurado na parede e murmurava uma última oração. "Obrigada, Senhor, por me mostrar que o amor é o único bem que cresce quando a gente reparte." O vento soprou pelas cortinas e o som suave da máquina de costura parou. O silêncio que ficou não era vazio, era o silêncio da paz. A casa de Dona Clarice, antes marcada pela dor, agora pulsava vida. A cada manhã, o portão se abria, o cheiro de comida se espalhava e mais uma marmita era colocada na calçada. E assim, naquela rua simples de Campo Sereno, uma mulher que o mundo tentou descartar se tornou o lembrete de que até o lixo pode esconder um milagre. Basta alguém ter coragem de olhar com o coração. O sol se punha em Campo Sereno, tingindo o céu de laranja e dourado.
enquanto uma brisa leve balançava as cortinas da casa de Dona Clarice. O som da velha máquina de costura preenchia o ar, num compasso suave e constante, como o batimento sereno de um coração em paz. Do lado de fora, o portão continuava aberto, e sobre o pequeno banco de madeira, lá estava a marmita de sempre, cuidadosamente preparada, coberta com um pano branco e um bilhete escrito à mão. Para quem o destino esquecer de cuidar. A vizinhança já conhecia aquele gesto. Era mais que uma marmita. Era o símbolo do amor de uma mulher que, mesmo tendo sido esquecida, escolheu nunca deixar de cuidar. Dentro da casa, Dona Clarice ajeitava as últimas costuras de um pano colorido que pretendia doar a uma senhora do bairro. Os olhos estavam mais cansados, as mãos um pouco trêmulas, mas o sorriso continuava o mesmo. Rafael estava sentado à mesa tomando café. Havia terminado o expediente e, como fazia todas as tardes, passava ali para conversar, rir e às vezes apenas ficar em silêncio, porque havia paz naquele lugar. "Sabe, Dona Clarice", disse ele olhando pela janela, "eu fico pensando, se o mundo tivesse metade do seu coração, não existia tanta gente triste por aí." Ela riu. "Ah, Rafael, o mundo tem coração, sim. Só anda esquecido de usá-lo." "E o que a senhora acha que faz a gente esquecer?" "O medo, meu filho. O medo de se machucar, o medo de se doar. Tem gente que acha que amar é fraqueza, mas amar é o que faz a gente continuar." Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. "Quando eu a encontrei naquele dia, lá no terreno, eu achei que estava salvando uma vida. Mas agora eu entendo. Foi a senhora que salvou a minha." Dona Clarice sorriu com ternura. "Então estamos quites, meu filho, porque Deus me mandou você quando eu já achava que o mundo tinha me esquecido." Os dois riram. O tempo parecia desacelerar ali dentro, como se aquela casa tivesse aprendido a viver em outro ritmo, o ritmo da gratidão. Naquela noite, enquanto Rafael se despedia, ela ficou à porta, observando as luzes dos postes acendendo uma a uma. Campo Sereno voltava à sua calma habitual. As crianças brincavam na rua, os vizinhos se cumprimentavam e o som distante de uma igreja tocava uma música suave. Clarice fechou os olhos e respirou fundo. "Obrigada, Senhor", sussurrou, "porque o amor não morre nem quando o mundo tenta enterrá-lo." Entrou, apagou a luz da sala e ficou um instante parada diante da foto que sempre deixava sobre a cômoda. O retrato rasgado dela e da filha, agora cuidadosamente emoldurado. Ao lado, o terço, já gasto de tanto uso. "Para sempre, eu e você, mamãe", leu em voz baixa, acariciando as letras já desbotadas. Uma lágrima escorreu, mas não era de tristeza. Era de um amor que, apesar de tudo, tinha sobrevivido. No dia seguinte, bem cedo, Rafael chegou para visitá-la e encontrou a casa cheia. A notícia de que a idosa do milagre voltara a costurar e ajudar pessoas havia atraído repórteres novamente. Queriam mostrar o recomeço, a mulher que havia transformado dor em lição. Clarice, com seu avental florido, os recebeu com gentileza. "Entrem, meus filhos. A casa é simples, mas o coração é grande." Enquanto montavam as câmeras, uma repórter perguntou: "Dona Clarice, o que a senhora diria para quem está passando por momentos difíceis, para quem se sente esquecido pelo mundo?" Ela pensou por um instante, depois respondeu com serenidade: "Eu diria para nunca jogar fora a fé, porque a fé é o que faz a gente acreditar que o amor ainda existe, mesmo quando o mundo parece não enxergar." "E o que a senhora aprendeu com tudo isso?" insistiu a repórter. Clarice sorriu. "Que o lixo só é lixo até alguém ver valor nele, e que o coração, quando se enche de amor, pode transformar até a dor em recomeço." A resposta comoveu a todos. A repórter tentou conter as lágrimas. Rafael, que observava da porta, sentiu o peito apertar. Ele sabia que aquelas palavras não eram apenas belas, eram verdadeiras, nascidas de quem viveu o que dizia.
Com o passar dos dias, Dona Clarice continuou a inspirar gente que jamais conhecera. Cartas chegavam de vários cantos do país. Crianças desenhavam corações, mães mandavam mensagens agradecendo pela lição de vida. Em uma dessas cartas, uma mulher escreveu: Dona Clarice, a senhora me fez ligar para minha mãe depois de 3 anos sem falar com ela. Obrigada por me lembrar do que realmente importa. Clarice chorou ao ler. Guardou o envelope na caixinha azul, junto das cartas da filha e da foto. Viu só, Rafael? Disse ela mostrando o papel. Às vezes, a dor da gente serve para curar o outro. Rafael assentiu, emocionado. A senhora virou luz para quem estava no escuro, Dona Clarice. Ela sorriu, humilde. Eu só fui vela. Quem acendeu foi Deus. O tempo passou e a vida seguiu seu curso sereno. Vanessa, a filha, começou a frequentar um grupo de apoio e, pouco a pouco, tentava se reconstruir. Escrevia com mais frequência, pedindo notícias, contando dos planos para recomeçar. Clarice lia cada carta com o mesmo carinho de sempre, acreditando que o perdão verdadeiro é aquele que dá tempo para o outro aprender. Certa tarde, Rafael chegou trazendo uma pequena caixa de presente. É para a senhora. Para mim? Que é isso, menino? Ele abriu, revelando uma moldura simples, mas linda. Dentro, uma cópia da foto antiga. Agora restaurada, sem rasgos, com as palavras "Para sempre eu e você, mamãe", gravadas em baixo relevo. Dona Clarice levou a mão à boca emocionada. Rafael é a coisa mais bonita que já ganhei na vida. Não é presente não, Dona Clarice. É lembrança. Para a senhora nunca se esquecer que o amor dela ainda está aqui, inteiro. Ela chorou, abraçando-o. Você é o filho que a vida me trouxe quando o destino quis me testar. E a senhora é a mãe que Deus mandou para me lembrar do que é amor de verdade. Naquela noite, Rafael foi embora mais tarde. O céu estava cheio de estrelas e a lua iluminava o caminho de volta. No portão, Dona Clarice acenou, como sempre. Vai com Deus, meu filho. Fica com ele também, Dona Clarice. E lembra, o mundo precisa de mais gente como a senhora. Ela sorriu. E o mundo precisa de mais gente como você, que vê beleza até no que os outros jogam fora. O tempo avançou em silêncio. As estações mudaram, as flores do jardim cresceram e com elas cresceu a admiração de todos por aquela mulher que transformara a dor em exemplo. 1 ano depois, a casa de Dona Clarice virou ponto de encontro. Toda sexta-feira, vizinhos se reuniam no quintal para compartilhar histórias e distribuir marmitas aos mais necessitados. O projeto, criado por Rafael, ganhou o nome que ela havia escrito no primeiro bilhete: para quem o destino esquecer de cuidar. Clarice acompanhava tudo da varanda, sorrindo. Às vezes, costurava panos novos para forrar as mesas. Outras apenas observava em silêncio, agradecida por ter vivido o suficiente para ver o amor florescer de novo. Uma noite, enquanto olhava as pessoas indo embora depois de mais uma distribuição, murmurou: o mundo ainda tem conserto. Basta um ponto de amor bem dado. E assim, entre costuras, orações e gestos simples, Dona Clarice foi ficando conhecida como a mãe de Campo Sereno. A mulher que o mundo tentou jogar fora, mas que Deus transformou em símbolo do que realmente importa. O narrador encerra, enquanto a câmera se afasta lentamente da casa iluminada. Dona Clarice foi deixada entre o lixo, mas o que ela segurava nas mãos era o que o mundo mais precisa: amor. O som da máquina de costura ecoa como o compasso final, entrecortado pela voz suave e serena de quem sabe que cumpriu sua missão. Porque amor, quando é de verdade, não enferruja, não quebra e nunca se perde. Ele só muda de endereço e continua costurando corações pelo caminho. E assim termina a história de Dona Clarice Ramos, a mulher que provou,
com o próprio exemplo, que o amor é o único milagre que o tempo, a dor e até o lixo jamais conseguirão apagar.